Enfrentar uma entrevista de emprego ou participar de uma reunião de trabalho pela primeira vez tem lá seus desafios. Mas a situação pode ficar ainda mais complicada quando a linguagem utilizada não é a adequada. Parte do insucesso nessas situações pode estar relacionado com um vício de linguagem e incorreções gramaticais. Por isso, preste atenção nas seguintes situações de comunicação e nos comentários do professor Luiz Dallier. Desculpa ter chegado atrasada. Minha mulher não abasteceu o carro e depois ela fica reclamando que eu coloco a culpa nela. Vamos então ver quais as oportunidades que nós temos ouvindo este diálogo, esta fala, oportunidades de melhorar um texto, uma fala que tem vícios de linguagem. Então, eu diria para você que a primeira oportunidade que a gente tem de melhorar essa fala que a gente acabou de ouvir é a seguinte, dê uma olhadinha aqui comigo. Ao se falar desculpa aí por ter chego atrasado, há um problema aqui nessa forma verbal chego atrasado. Isso é um vício de linguagem. Às vezes alguém diz assim, esses dias mesmo eu estava ouvindo um comentarista num jogo de futebol dizer assim, mas o zagueiro, depois de ter chego daquele jeito no atacante, claro que ele tinha que levar um cartão amarelo, talvez até um cartão vermelho. O zagueiro, depois de ter chego no atacante, não é legal. Se ele chegou de forma muito violenta, claro que não é interessante. Deveria ter uma outra estratégia de abordagem, né? Mas a palavra, essa forma verbal, depois de ter chego, não é legal também. É depois de ter chegado. Então essa é a correção que a gente pode fazer. Peço desculpas por ter chegado atrasado. Então você não vai usar como particípio passado, o nome é meio estranho, né? Mas o importante é entender o seguinte, você não vai usar chego com esse sentido, depois de ter chego, você vai usar a forma verbal chegar, por exemplo, eu chego, ele chega, eu chego atrasado todos os dias, isso também não é muito bom não, né? Mas a forma verbal está correta, eu chego atrasado todos os dias. Mas eu não posso dizer assim, ontem, depois de eu ter chego atrasado, até que ficou tudo legal. Não, depois de ter chegado atrasado. Então eu uso a forma verbal chego apenas no presente. Eu chego atrasado. Eu chego todos os dias no horário. O exemplo agora ficou melhor, né? Mas se eu estou me referindo a alguma coisa do passado, depois de ter chegado. Então, eu não posso dizer por ter chego atrasado. Eu devo escrever ou dizer ter chegado atrasado. No exemplo que nós vimos nesta fala, alguém diz mulher. Quando nós falamos muito rapidamente, de maneira informal, corriqueira no dia a dia, algumas palavras, claro, são pronunciadas de forma um pouco diferente. E eu preciso ter cuidado. Então, por exemplo, a palavra mulher, eu não vou pronunciar dessa forma numa frase no dia a dia. Mas eu também não preciso pronunciar mulher. A mulher chegou. Não, eu posso dizer a mulher chegou. Talvez o R no final não fique tão evidente, mas eu não vou pronunciar a mulher chegou. Numa situação formal, no ambiente de trabalho, eu não vou dizer a mulher, eu vou dizer a mulher. A mulher. Então veja que essa é uma outra oportunidade. Em vez de mulher, mulher. Estamos aqui tratando de fala. Na escrita eu preciso ter mais cuidado ainda. Em hipótese nenhuma eu vou escrever M-U-L-E, mulher. Vai ser sempre mulher. E uma outra coisa aqui, nessa fala que a gente acabou de ouvir, eu coloco a culpa nela. Qual é o problema aqui? Qual é o vício de linguagem que nós temos aqui? É uma coisa que a gente chama de cacófato. O nome é estranho e o resultado, o efeito também é estranho. Quando eu tenho palavras cujas sílabas dessas palavras, ao se juntarem, formam ou sugerem
uma outra palavra, uma outra expressão, um outro termo deselegante, desagradável ou inadequado de acordo com o contexto, eu devo ter cuidado e devo evitar. Então o problema aqui está, eu coloco a culpa nela numa sugestão que eu tenho da palavra panela. Culpa nela, a forma verbal culpa com nela não fica legal essa junção. Então eu deveria dizer eu a culpo. Agora, eu a culpo, né? É uma construção mais formal, que dificilmente a gente vai ouvir tanto na linguagem do dia a dia. Mas é preciso ter cuidado para você não juntar sílabas de palavras diferentes que vão dar um efeito desagradável. E aí tem expressões que são clássicas, né? Que a gente deve evitar. Vou mijar, culpa dela. E a gente tem expressões que acabam muitas vezes sendo até proibitivas e eu não posso nem exemplificá-las aqui. Então, cuidado com os vícios de linguagem, como esses que a gente acabou de ouvir e que eu comentei aqui com vocês. Mas vamos lá, vamos seguir. Boa tarde. Então, né, eu acho que essa não é a melhor decisão, porque para mim não me parece uma escolha acertada, tá ok? E aí, você reparou bem no que acabou de ouvir? Temos vícios de linguagem nesta fala que a gente acabou de assistir? Acho que você percebeu que existe. E um vício de linguagem muito comum no dia a dia, quando a gente está conversando com as pessoas, na fala mais informal. O problema é que este vício que eu quero comentar agora com você, ele acaba se manifestando também em reuniões de trabalho, em palestras, em situações de interação mais protocolares, formais, por exemplo, numa cerimônia. Eu estou me referindo a algumas bengalas, algumas muletas que nós usamos na nossa fala. Né, então, né. É muito comum a gente usar esses recursos, esses vícios de linguagem no dia a dia, em situações mais informais, ou que a gente está preocupado, qual é a palavra que eu vou falar agora, que está me faltando, e aí eu mando um né, eu mando um é, e às vezes eu estou inseguro em relação à reação do meu ouvinte. O que a pessoa está pensando daquilo que eu estou falando? Será que ela concorda comigo? Será que eu estou conseguindo convencê-la? E aí eu fico o tempo inteiro perguntando, não é? Né? Ok, tá ok, é isso aí. Então veja só, se eu estou numa situação mais formal, conduzindo uma reunião, ministrando uma palestra, falando numa cerimônia, eu tenho de ter cuidado para evitar essas muletas, evitar esses vícios de linguagem. Vamos lembrar o que a gente acabou de ouvir, que eu, de certo modo, transcrevi aqui para vocês. Então, né, eu acho que, né, essa não é a melhor decisão, tá ok? Porque para mim não me parece uma escolha acertada, tá ok? Esse é o exemplo que nós temos. Eu posso melhorar esse texto ou essa fala com essa sugestão que eu trago aqui, ó. Acho que essa não é a melhor decisão. Concorda? Não me parece uma escolha acertada. Veja que ao reescrever aqui no caso, ou ao rever a minha fala, eu vou eliminando os vícios de linguagem. E eles são viciantes mesmo, porque se a gente não se policiar, não tiver cuidado, a gente manda um né? Mas a gente tem que ter cuidado e evitar. Então, muito cuidado com vícios de linguagem, como esses que nós exemplificamos. Há vários outros. Muitas vezes nós somos redundantes, usamos tautologias, ou seja, dizemos uma coisa de outra forma. Mudamos só as palavras, mas estamos dizendo a mesma coisa. Às vezes eu posso ser redundante, às vezes eu preciso ser repetitivo, mas quando eu não tenho de ser redundante, isso não é
legal, não é recomendável. Então, esteja muito atento aos diversos vícios de linguagem. Nós trouxemos alguns aqui como exemplo. E procure sempre ter cuidado, principalmente nas situações mais formais. É isso. Eu espero que você, acompanhando essas explicações, tenha aprendido um pouco mais sobre o uso adequado da linguagem no ambiente profissional. Então, muito cuidado com os vícios de linguagem. Bons estudos e até a próxima!